Então, basicamente, eu quero falar o que está acontecendo agora, né? Eu consegui me mudar, né, da casa da minha família, onde eu estava há mais ou menos um ano, e eu vou contar essa história do começo, né? Há alguns anos atrás, eu estava muito bem, obrigada, numa fase muito boa da minha vida, onde eu consegui manifestar, assim, uma realidade muito legal, financeiramente falando. Eu estava num bairro legal, eu tinha conseguido comprar um carro, eu tinha conseguido ganhar o quanto eu tinha me proposto a ganhar, né, financeiramente por mês, e eu estava muito bem, obrigada, nessa época. Só que essa época na minha vida, ela passou como um flash. Por quê? Porque eu cheguei a morar num bairro maravilhoso, eu tinha coisas legais, eu conheci pessoas legais, mas eu não estava me sentindo pertencente àquele contexto, né? Eu vim de família muito humilde, e eu tinha essa vontade de crescer na vida. Eu falei, não, vou crescer na vida, eu vou ver qual é a oportunidade que eu tenho de dar um salto grande, de fazer grandes coisas. Mas na hora que eu saltei, né, na hora que eu consegui transmutar a realidade que eu tinha com a minha família humilde, eu dei um salto, gente. Em um mês eu tava ganhando assim um salário de R$ 1.200, e no outro mês, com o negócio que eu abri, eu já tava ganhando cerca de 9, 10 mil por mês. Então assim, foi um mega salto. Eu fiquei muito vislumbrada com toda aquela situação. Fui seguir, né, a minha vontade de ser bem-sucedida, corri atrás disso, mas isso não fazia parte de mim internamente. Por quê? Eu ainda carregava dentro de mim todas aquelas crenças limitantes da minha família, né? Qual é a crença limitante da minha família? A escassez, né? É que tem que trabalhar muito para ter muitas coisas. E assim foi indo, assim foi acontecendo na minha vida. Quando eu estava bem, eu não me sentia pertencente àquilo e as coisas começaram a decair, né? Então eu não consegui por muito tempo sustentar aquela realidade que eu tinha, aquela realidade legal, que todo final de semana eu tava no rodízio de sushi, né? Todo mundo adora rodízio de sushi. E eu comia o que eu queria, na hora que eu queria, enfim, eu fazia um monte de coisas legais que naquela realidade, quando eu estava com a minha família, eu não tinha oportunidade, eu não tinha nem conhecimento que eu podia ter uma vida tão diferente daquele jeito. E o que aconteceu com a Dini, né? A Dini tava lá na casa da família dela e ela começou a pensar assim, bom, eu queria muito viver uma nova realidade, estar num ambiente legal, ganhar mais dinheiro, isso, aquilo, conseguir chegar lá. Quando eu cheguei lá, eu não consegui sustentar toda aquela situação e eu comecei a ficar apavorada. Então a primeira coisa que aconteceu, eu lembro que foi eu atrasar o meu cartão de crédito, porque eu vendia bijuterias de luxo. Durante um tempo eu consegui me manter com isso, mas as minhas próprias crenças, as minhas limitações começaram a fazer com que eu começasse a perder tudo. Eu não conseguia mais vender, eu não conseguia me conectar mais com situações abundantes. Então as minhas próprias clientes, elas ou pediam muito desconto, ou não dava valor para aquilo que eu estava vendendo, né? Eu me lembro que às vezes eu pagava, suponhamos R$ 100 para eu revender, né? Eu pagava R$ 100 numa peça para eu revender por X valor. Eu cheguei ao ponto de vender assim por 30, 40 reais uma coisa que eu mesma paguei R$ 100. Eu não tinha essa consciência de valor dentro de mim. Então a vida me devolvia situações onde as pessoas não me valorizavam e tudo começou a decair. Tudo começou a decair, começando pelo meu cartão de crédito. Ele vinha muito alto todos os meses e chegou um momento que eu não tinha mais como sustentar, pagar o cartão. Ele foi a primeira coisa que eu atrasei, né? E eu já tinha pensado nisso. Eu falei assim, bom, se a coisa começar a apertar, né? Então eu vou ter que atrasar o cartão de crédito. Pá, aconteceu, colapsei. Aí depois eu vi que a situação continuou apertando. E eu falei assim, gente, bom, se a situação apertar demais, eu vou ter que atrasar a prestação do carro. E aí eu saía para vender, não fazia tantas vendas porque eu já estava tanto vibrando na escassez que eu me conectava com pessoas que também estavam na escassez e não enxergavam o meu valor, não pagava para mim o que era merecido ali naquelas bijuterias de luxo.
comecei a atrasar a prestação do carro. Aí eu falei, bom, se não tiver jeito, o que vai acontecer? Eu vou ter que devolver meu carro, né? Eu comprei ele financiado, então o jeito era devolver para a financeira, né? Falei, bom, se tudo der errado, né? Fazer o quê? Eu devolvo meu carro para a financeira. Pá, colapsei mais uma coisa. E eu ia entrando numas paranoias que eu ia descendo ao invés de eu subir, né? Ao invés de eu subir, eu ia descendo. E um detalhe, e eu consegui manifestar, né? Eu falei, poxa, seria tão interessante eu ter um carro, isso e aquilo. Fiquei pensando, eu mesma, sem saber, fiz as minhas técnicas de manifestação, consegui manifestar meu carro, consegui manifestar a casa que eu tava indo morar, consegui manifestar de bom um monte de coisa. E quando chegou lá, eu fiquei apavorada e minha cabeça, minha mente, meu campo começou a criar a destruição de tudo aquilo que eu tinha construído, né? Então eu comecei a ficar paranoica com o cartão de crédito, atrasei o cartão de crédito, tive que devolver o carro. E aí chegou uma época que eu não tinha mais bijuteria para vender e eu também não tinha mais como comprar bijuterias. Eu não tinha como comprar mais bijuterias. Então eu tinha que pegar aquele estoquezinho ali que eu vendia e vender assim a preço de banana para eu conseguir comer. Porque a situação estava tão difícil para mim que eu não tinha mais condições para comprar comida para mim. Comida assim, bom, hoje eu vou almoçar isso, amanhã aquilo, não. Chegou um momento em que eu lembro muito bem assim que às vezes durante a semana inteira eu tinha 10 reais para me alimentar, 10 reais. E como eu morava num bairro nobre, tinha um mercadinho de esquina e tinha um estacionamento bem na frente. E tinha um monte de carrão naquele estacionamento, né? E as pessoas entravam para comprar e eu via o pessoal com uma compra grande, sabe? Comprando o que quer, comprando sem ficar vendo o preço das coisas. E eu falei, gente, deve ter alguma coisa de muito errado acontecendo comigo, porque não é possível. Eu tô no mesmo bairro que essas pessoas, eu tô no mesmo mercado que essas pessoas. Por que elas podem comprar comida? É uma coisa, assim, básica da vida de sobrevivência. E eu tô tendo que com 10 reais fazer a minha compra da semana inteira. E nesse período foi muito interessante que por muitos dias eu comia só miojo, né? Eu tinha um miojo no dia e aquele mesmo miojo eu dividia ele em 3 partes para eu ter o meu café da manhã, o meu almoço e janta, né? Para eu me enganar que eu estava sendo alimentada. E durante um bom período eu fiquei assim, durante meses, eu acho que quase um ano eu fiquei desse jeito. E aí, teve uma outra coisa também, eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo, né? Só que tava tão difícil aquela situação que eu falei assim, bom, se tudo der errado, né, eu vou ter que voltar pro mundo corporativo. O que aconteceu? Tudo deu errado e eu voltei pro mundo corporativo, né? Voltei, foi assim, muito difícil trabalhar isso dentro de mim, porque meu sonho era empreender, meu sonho era trabalhar para mim e tudo mais. Mas, perante aquela situação, eu tive que voltar. Voltei para o mundo corporativo, fiquei lá por mais ou menos um ano. E muito engraçado que eu tive um relacionamento com uma pessoa muito, muito, muito bem sucedida, né? Muito bem. E dinheiro para mim já não era mais o problema. Eu já não tinha mais assim, então agora vou trabalhar para ter dinheiro. Não era mais o problema para mim, porque ele era muito bem sucedido, não pagava nada, tudo era por conta dele. Mas alguma coisa me incomodava, né? Ele não me deixava seguir, ele não me deixava fazer coisas que eu acreditava ser importante para mim. E ele falava uma coisa que ficou muito fixo em mim durante muito tempo. Ele falava assim, você é um perigo para você mesma. Por quê? Porque se você conseguiu destruir com tudo que você construiu, então você é capaz de destruir com qualquer coisa. Você é um perigo para você mesma. E aquilo martelava na minha cabeça. Gente, realmente, eu sou um perigo para mim mesma. Tem alguma coisa de errada comigo. Eu preciso perceber o que está acontecendo comigo, porque não é possível. Não é possível que tá todo mundo bem e eu tô mal. E resumindo esse relacionamento, a gente não ficou muito tempo. A minha vontade de expressar alguma coisa que estava dentro de mim foi muito maior. E eu acabei encerrando esse relacionamento. E foi uma das coisas assim mais sábias que eu fiz, porque realmente eu não teria acontecido nada do que aconteceu comigo de transformação e cura se eu estivesse ainda com aquela pessoa. Nada contra a pessoa, mas o relacionamento não servia pra mim.
E quando eu terminei com ele, eu já estava sem trabalhar, né? Eu não estava mais trabalhando naquele mundo corporativo, e eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu cheguei na minha casa e não tinha nada na minha geladeira, não tinha nem água na minha geladeira, eu não tinha galão de água. Eu tomava água da torneira, né? E eu falei, o que vai ser da minha vida agora? Só que eu tomei uma decisão, né? Isso foi no ano de 2018, bem no comecinho do ano de 2018, e eu tomei uma decisão. Eu falei, bom, eu estou muito, muito disposta a saber o que está acontecendo comigo, porque não é possível que pessoas estão bem e eu estou mal. É todo mundo igual. Será que Deus não vai com a minha cara, né? Será que Deus... fala igual Einstein, né? Deus não joga dados. Então ele não jogou dadinhos ali e falou, não, a Dini vai se ferrar a vida inteira. Eu tenho certeza que não foi isso que ele fez, né? Então eu me propus a procurar e a entender o que estava acontecendo comigo e como eu podia virar essa chave para ter uma vida feliz, para ter uma vida plena, ou pelo menos para conseguir comprar comida, né, gente? Porque eu não conseguia comprar comida. E eu tomei essa decisão em 2018, e aí o universo já foi me trazendo, assim, tudo que se requeria para maestrar esse caminho, né? E eu lembro que eu ganhei, eu manifestei, na verdade, eu cocriei o meu primeiro curso de inteligência emocional. Foi um curso incrível que eu fiz e me trouxe muita bagagem, e ali eu já tive um start, ali eu já virei uma chave, eu conheci ali a física quântica, né? A física quântica ali já se apresentou para mim e um monte de coisa caiu por terra, caiu por terra assim em peso, porque eu conhecia a física quântica. E qual que é o princípio da física quântica, né? É o poder do observador, né? Então, o que você acredita, o que você observa, aquilo se apresenta para você. Eu falei, cara, então eu tô observando o quê? Pobreza, eu tô observando miséria, eu tô observando fome, e tá vindo para mim pobreza, miséria, fome, tá vindo um monte de coisa que eu não quero que venha, mas eu penso nisso 24 horas por dia, eu sinto isso 24 horas por dia, então a vida traz isso pra mim de volta. É inevitável, né? O que você emana volta pra você, é um ciclo, né? É assim, ó, sai de você, vai pro universo e volta pra você. É bem assim que acontece. Então, o dia inteiro eu pensava em escassez, em pobreza, meu Deus, como é que eu vou pagar meu aluguel? Meu Deus, como é que eu vou comer? E aquilo se manifestava pra mim. Então, conhecer a física quântica para mim foi o que me tirou de uma situação muito, muito assim, que eu estava condenada. Eu achava que eu estava condenada. E quando eu conheci a física quântica, eu percebi que eu não estava condenada, que eu estava salva, pelo contrário, né? Depois eu fiz um outro curso também relacionado à quântica, mas voltado mais para a parte energética, mais para a parte de curas, uma coisa mais assim, né? Mais holística, vamos dizer assim. E no ano de 2019, foi quando eu decidi, eu falei assim, não, eu preciso mudar essa chave de uma vez, eu preciso entender a crença que eu tenho, a limitação que eu tenho, eu preciso mudar. Eu não aceito mais viver essa vida que eu tô vivendo, de não ter o que comer, isso e aquilo. E aí eu conheci o meu primeiro amor, meu segundo amor, né? O primeiro é a física quântica, o meu segundo amor, que tem tudo a ver. Eu conheci o Theta Healing. Gente do céu, que técnica incrível que é o Theta Healing. Conheci esse tal de Theta Healing que ajudava a transmutar a crença limitante e não sei o que. O que é uma crença limitante? Só para falar para vocês aqui. É algo que você acredita que te limita a ter plenitude naquela área, né? Então, por exemplo, se em relacionamento você acredita que nenhum homem presta, ou você acredita que toda mulher é interesseira, você só vai se conectar com parceiros nessa linha, né? Nessa frequência, porque é isso que você acredita. Então, você observou e assim é apresentado para você. Então, essa crença limitante te limita a ter plenitude na vida amorosa, por exemplo, tá? E aí eu comecei a trabalhar as minhas crenças dentro do Theta Healing. E foi lindo, gente. Foi um processo muito bonito de, assim, entrar dentro de mim, conseguir descobrir todas essas coisas. Muitas dessas coisas não era nem eu que carregava, era uma coisa, assim, de família, né? Como eu vim de uma família humilde, então
veio no meu DNA, veio na minha frequência junto, toda aquela escassez, toda aquela crença de limitação. E eu consegui entrar, né, fazer essa introspecção e colocar, tirar de mim o que não estava mais servindo, né? Logo depois eu conheci o Axis, né, através das barras de Axis, e também foi um outro amor à primeira vista. É uma técnica incrível e sutil, muito sutil. É aquela técnica que a gente toca na cabeça assim, não precisa falar nada e já vai liberando o que o nosso sistema não precisa, o que a nossa programação não tá mais assim fazendo sentido para ela. E eu decidi me tornar uma terapeuta, né? Na verdade, na primeira semana que eu fiz o Theta Healing, aquilo já foi tão transformador para mim, eu já saquei, parecia que era para mim, parecia que era um encontro assim de almas. Nossa, essa técnica é para mim. E eu já comecei a fazer atendimento. E eu comecei a fazer atendimento e eu já consegui perceber a mudança nas pessoas. As pessoas já me relatavam, cara, nossa, aconteceu isso, isso e isso. Nossa, você não tem noção o que aconteceu. Nossa, eu mudei aquela chave. Agora eu não sinto mais dor quando eu penso naquela e naquela coisa. Eu tô aqui na sacada, então tá muito barulho aqui da rua, mas tá tudo certo. E eu perdi meu microfone também, então eu tô fazendo com o fone do celular. Então, aqueles relatos que eu tinha dos meus clientes de Theta Healing, eles me davam mais força para eu continuar, sabe? Porque era como se eu tivesse indo por um caminho, mas eu falava, gente, será que é por aqui mesmo? Será que eu tô certa? E na hora que vinha esses relatos, os depoimentos, né, dos meus clientes, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. E eu me aprofundei muito em Theta Healing. 2019 foi um ano assim que praticamente todos os meses eu fiz algum curso, seja de Theta, seja de barras de Axis, fiz um monte de outros cursos também, terapia multidimensional, Reiki. E tudo isso para quê? Para eu criar uma estrutura, porque lá atrás, quando eu estava sem ter o que comer na minha casa, eu pensei diversas vezes em acabar com tudo, né? Eu falei, não, gente, não tá valendo mais a pena viver. E eu não sei o que fazer para sair dessa situação, então eu vou acabar com tudo. E durante meses, todos os dias eu pensava em como eu poderia acabar com aquilo. Eu pensava realmente em suicídio, gente. Era uma coisa muito séria que eu falava, gente, não tem mais jeito, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que acabar com isso. Eu não sei como mudar, eu não sei como melhorar, então eu vou acabar. Mas alguma coisa dentro de mim me deixava indignada ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu pensava comigo, né? Mas, cara, não é possível. Por que tem tanta gente bem e só você que tá mal? Tem alguma coisa errada. Então eu me senti, era como se eu estivesse me desafiando. Então tá bom, eu vou me desafiar e eu vou entender o que tá acontecendo, porque não é possível uma coisa dessa. Isso tá alguma coisa errada. Então essa minha, eu não vou dizer raiva, mas essa minha indignação com aquilo que estava acontecendo comigo me levou a querer viver e a querer descobrir coisas que pudessem melhorar tanto para mim quanto para muitas pessoas que estão nessa situação. Muita gente está nessa situação. Eu já atendi pessoas que já estavam para cometer suicídio. Eu atendi um mocinho muito lindo, de 19 aninhos, que ele não estava mais assim vendo solução para a vida dele, e ele até falou para a mãe dele, mãe, eu já estou me despedindo da senhora, tá? A senhora vai trabalhar, possivelmente quando a senhora chegar eu já não vou mais estar aqui, né? E ela me conheceu através de uma amiga dela, ela me ligou desesperada e naquele mesmo dia eu fui para casa dela fazer o atendimento do filho dela. E hoje aquele menino é, assim, um menino maravilhoso, tá vivendo muito feliz, porque eu consegui levar para ele tudo que se requeria para fazer aquela cura, para fazer ele entender aquelas questões que estavam fazendo com que ele achasse que tudo tinha que se acabar por ali, né? Então eu consegui levar essa clareza para ele, ele acessou, ele se abriu e ele conseguiu transmutar aquela situação. Porque quando a gente não consegue perceber se dá para mudar aquilo, a gente fica num nível de desespero que acabar com tudo é a melhor opção. Muitas vezes a gente pensa assim, muitas pessoas pensam assim. Então, nesse meu processo, né, de me descobrir, o que aconteceu, né? Eu comecei a fazer os cursos de Theta Healing e tudo mais,
Só que eu não tinha mais dinheiro para pagar meu aluguel. Eu não tinha mais dinheiro. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que voltar para casa da minha mãe, né, que mora num bairro que eu não gostava tanto assim, era num bairro bem distante. E eu tive que voltar para lá, porque eu tinha que escolher, ou eu fazia cursos, né, ou eu já me melhorava o que tinha que acontecer, ou eu pagava aluguel. Então eu decidi o quê? Voltar para minha mãe, e eu me dei um prazo para voltar com a minha mãe. Eu falei, não, eu vou para minha mãe e eu vou ficar 1 ano, no máximo 1 ano. E dentro desse 1 ano eu vou fazer tudo o que se requer para me tornar uma terapeuta maravilhosa e tudo acontecer e não sei o que. E deu 1 ano na minha mãe, né? Eu passei o ano, passei assim 1 ano de muita cura, né? Muita cura. Mas eu ainda tava lá. Deu 1 ano e eu ainda não tinha conseguido sair de lá. Não consegui criar recursos para sair de lá. Parecia que alguma coisa me enganchava, sabe? Eu tava com aquela bola no pé, aquela bola de preso. Eu tentava dar um passo com uma perna, mas a outra me enganchava lá atrás de volta. Então eu falei assim, aí eu já, né, com todo o conhecimento que eu tinha, eu já não brigava mais com o processo. Porque antigamente eu brigava, era como se eu me descabelasse, né? Aquela criança, a gente chama isso em Axis de trauma e drama. É aquela criança que se debate, eu quero brócolis. E nesse processo, eu já parei de brigar. Eu não brigava mais, eu só aceitava, né? Eu falava assim, bom, o que se requer, né? A gente trabalha muito em Axis com perguntas. Eu falei, tudo bem, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que se requer aqui para que com total facilidade, alegria e glória eu consiga transmutar essa situação? Aquelas perguntas que eu estava fazendo, parecia assim que começou, parecia não, né? Começou a criar situações para que elas pudessem chegar como resposta, né? E a gente estava conversando e de repente apareceu uma oportunidade da gente curar uma coisa que racionalmente eu achava que eu tinha entendido, eu achava que eu tinha aprendido, mas lá no meu subconsciente isso ainda não tinha acontecido, né? O meu sentimento ainda era de um pouco de mágoa, de um pouco de rancor, e a gente teve essa oportunidade linda de entrar nessa conversa. E na hora que a gente começou a conversar, toda aquela energia de cura começou a se apresentar para mim. Era como se eu não fosse grata à minha mãe, era como se eu não fosse grata ao lugar que eu cresci, né? Porque eu tinha muitas questões com aquele bairro que a minha mãe mora, não gostava de lá, e porque é longe, porque isso e aquilo. E eu consegui naquela conversa ter a sacada, a percepção do quanto de gratidão eu precisava ter, eu escolhia naquele momento ter, para curar toda aquela situação, porque é só o amor e a gratidão que cura as coisas, né? E naquela oportunidade daquela conversa que eu tive com a minha mãe, eu curei o que se requeria para que eu pudesse me desvincular, né? E assim, é muito engraçado que com 14 anos eu morei com meu pai durante 6 meses. E ele tem uma condição financeira muito melhor que a minha mãe. E eu fui pra lá, fiquei 6 meses. Quando eu fui visitar a minha mãe no meio do ano, eu escolhi ficar com ela de novo, né? E quando eu fui pro Butantã, morar sozinha e tudo aquilo aconteceu, e eu me casei, né? Tive um relacionamento sério com aquele, né? Meu ex-companheiro que tinha uma situação financeira muito boa. Tudo isso de bom aconteceu, mas eu sempre voltava para minha mãe. É como se a vida falasse assim, ó, enquanto você não olhar para isso, a sua vida não vai fluir. Você vai achar que você tá indo para frente, mas você vai estar indo para frente com uma perna só. A sua outra vai estar lá atrás com a bola lá, aquelas bolas lá que o povo não consegue andar, né? Que fica agarrada na perna. E na hora que eu acessei aquela cura, gente, criou tanto espaço assim dentro de mim, eu senti uma plenitude tão grande que eu só chorava. Eu só conseguia chorar de felicidade. E eu agradeci a minha mãe, né, por tudo que ela fez pra mim. Eu não conseguia reconhecer, eu via os defeitos, mas eu não via as qualidades. Eu via as qualidades, mas eu não conseguia falar,
Parece que os defeitos eram maiores do que as qualidades. E quando eu acessei essa gratidão e essa cura, tudo ficou assim, ó, ficou invertido. Eu consegui acessar muito mais as qualidades da minha mãe e hoje eu não enxergo mais os defeitos nela. E também com relação ao lugar que eu morava. E, gente, eu só conseguia chorar de tanta alegria, de tanta felicidade. E no dia que aconteceu isso numa semana, e eu tava lá na casa da minha mãe ainda querendo sair de lá, porque lá, por exemplo, eu não conseguia fazer vídeos pra vocês, não conseguia fazer live, porque eu tenho outros irmãozinhos, né? Então eles estavam brincando, né, fazendo barulho, eu não conseguia me concentrar pra fazer as coisas aqui. E eu não entendia como que eu ia sair de lá, eu só queria sair, né? Só que dessa vez eu não briguei mais. Eu criei uma pergunta, criei assim, com todo amor, o que se requer para que isso aconteça. E quando eu acessei essa gratidão pela minha mãe, parece que eu me desvinculei dela de uma tal forma, parece que aquela bola que estava no meu pé, ela saiu e eu consegui juntar meus dois pés e firmar no chão, né? Já foi a primeira coisa. E na outra semana, eu já estava com todas as minhas coisas encaixotadas para fazer a minha mudança, tá? E na outra semana, eu consegui me mudar. E eu tô aqui no lugar onde eu estou há 1 semana e meia, tá? Tô aqui há 1 semana e meia. Tô muito grata, tava assim, pensando em como eu ia contar isso para vocês. De uma forma que todos consigam entender. Tem muitos detalhes ainda nessa história que talvez eu vá contar em outro momento. E eu tô morando agora na praia. Não é o grande mérito da vida estar aqui na praia. O meu grande mérito hoje é ter conseguido transmutar a minha situação, né? E estar morando sozinha, que era o que mais se requeria. Não tô dizendo que porque eu tô morando na praia. Não, se eu estivesse morando em São Paulo ou em qualquer outro lugar, até no bairro que eu morava, também ia estar muito bom, porque eu tinha, né, eu teria conseguido manifestar essa questão de morar sozinha. Então, o que eu quero, assim, falar pra vocês é que quando eu comecei lá atrás, que eu só comia miojo o dia todo, porque eu não tinha condições de comprar comida pra mim, eu não tinha dinheiro para fazer uma sessão, eu nem sabia o que eu precisava fazer, eu não sabia. Quando eu decidi, a coisa começou a vir. Mas quando eu tava assim, bem naquele transe, parecia que era um transe na minha vida, eu não sabia o que acessar, eu não sabia para quem pedir ajuda, né? E tem uma coisa que, por exemplo, os meus clientes, antes de serem meus clientes, eles perguntam assim: quantas sessões eu vou precisar? Né? Na maioria dos casos as pessoas precisam de uma só, mas às vezes a pessoa tá tão assim com ponto de vista e não sabendo se vale a pena ou não investir naquilo, que ela já fala, poxa, mas aí eu vou fazer aquilo, eu não sei se eu vou precisar de mais vezes, e aí como é que vai ficar, né? Um tratamento incompleto e tudo mais. Então, com toda essa bagagem que eu adquiri, né, desde a minha vontade de acabar com a vida, né, até esse momento agora que aconteceu tanta cura. E outro detalhe, no começo, quando eu tava com a minha mãe, mesmo que eu não tava gostando de estar lá, não tinha minha privacidade como eu tava acostumada antes e tudo mais, eu tinha medo de sair de lá, porque eu falava, e se eu não conseguir de novo? E se eu não conseguir me alimentar de novo? Se eu não conseguir tudo de novo que eu não consegui? Então eu tinha medo de não conseguir sustentar as coisas que eu fosse criar. Então esse período que eu passei me curando, descobrindo todas as minhas limitações, foi um período assim que parece que eu limpei o meu terreno, limpei todo o meu terreno e construí o meu alicerce. Meu alicerce está feito. Então agora tudo que eu construí em cima desse alicerce, ele vai se manter, né? Ele vai permanecer porque já limpei o que se requeria e já construí uma base bem sólida para qualquer coisa que eu construir não desmoronar. Hoje eu confio em mim, né? Hoje eu não acho mais que eu sou uma ameaça para mim, que eu sou um perigo para mim, como o meu ex-companheiro falava antes, né? Então, com toda essa bagagem que eu adquiri, eu escolhi, com todo o meu coração, com todo o meu carinho, eu escolhi assim compartilhar com vocês de uma forma muito prática, de uma forma muito assim simples e direto ao ponto,
como vocês podem se curar, né? Como vocês podem acessar as questões de vocês e limpar e transmutar e fazer tudo o que se requer para você sair de uma situação desconfortável que você esteja vivendo. Porque uma vez que você aprende a fazer isso, você aplica para tudo na vida. Se você tem uma dificuldade no seu trabalho, você vai aplicar lá. Se você tem uma dificuldade com a sua vida financeira, você vai aplicar. Se você tem dificuldade com o relacionamento, também, com a família, com o seu corpo, com o seu peso, com o que você quiser, né? Com o que tiver aí te limitando, a técnica e a ferramenta vai ser a mesma. E você vai direcioná-la para aquilo que está te limitando. Então, eu senti de fazer isso porque tem muitas pessoas precisando de ajuda. Eu não tive com quem contar dessa maneira. Quando eu passei por aquele processo, eu tive que me cuidar sozinha, né? Então eu acho mais do que justo e mais do que merecido eu compartilhar tudo isso com vocês da melhor e mais elevada maneira, tá? É a forma que eu descobri de ajudar o outro sem que ele precise para uma sessão para mim, entende? Até porque ele já tem todas aquelas coisas na cabeça, mas e aí, quantas eu vou precisar? Será que vai ser bom isso e aquilo? Então, é isso que eu queria falar também nessa live, além de contar um pouquinho da minha história, para enganchar o porquê que eu resolvi fazer essa metodologia, enfim, tudo isso que eu tô falando aqui. Agora eu vou responder perguntas, tá? Podem ir colocando que eu vou responder vocês. Ó, Adai, sua história é uma imensa contribuição para mim. Me traz clareza com as minhas relações também. Gratidão, fada. Ai, que lindo, gratidão. Ó, a Mi Vida Leve, ela colocou: essas ferramentas me ajudaram muito. Porque algumas pessoas que estão aqui já passaram, né? Já me conhecem e, enfim, eu também consegui fazer uma condução muito linda com elas. A Mi colocou: estou muito ansiosa para o seu curso. A Marta: quando você pretende ministrar cursos? Vamos lá, esse que eu tô juntando todas as técnicas que eu sei, tanto de inteligência emocional, quanto de teta, quanto terapia multidimensional, quanto tudo, esse vai, eu acho que no máximo em um mês eu já vou estar com ele estruturado dentro da plataforma certinho e vou conseguir compartilhar com vocês, tá? Porém, eu ministro também o Axis, as barras de Axis, e a maneira que eu tô fazendo é fazer na casa da pessoa, né? Até porque eu não tenho nenhum lugar hoje disponível para fazer locação, né? Tá tudo fechado por conta da quarentena. Então eu tô combinando com o aluno e eu vou até a casa dele e a gente faz em segurança. É um curso de um dia só e a pessoa sai certificada, podendo exercer, né, aquela técnica como uma profissão e ser remunerado também através disso, tá? Então, para Axis, barras de Axis, um combinado com o aluno, e para esse outro curso que eu vou fazer, vai ser mais ou menos daqui 20 dias, um mês, já vai estar tudo estruturado, tá? Gente, é isso, muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu vou seguir cada vez mais próxima com vocês, vou seguir aqui cada vez mais respondendo as dúvidas de vocês, sendo uma contribuição ainda maior. Toda essa cocriação, vocês estão envolvidas com certeza, porque tudo isso foi para que eu pudesse oferecer o melhor de mim para vocês, tá? E é isso, muita gratidão, vocês fazem parte do meu sonho, vocês fazem parte de tudo o que está acontecendo, de tudo o que aconteceu para eu ir me lapidando até chegar aqui e de tudo que ainda vai acontecer. Ó, a Mi colocou: esse curso é só para terapeuta? Não, esse curso é principalmente para as pessoas que não sabem nada de terapia. Por quê? Porque elas não sabem nem como começar. Elas falam: gente, minha vida tá horrível, meu Deus do céu. Ai, o meu marido tá assim, ai, a minha esposa tá assim, ai, o meu emprego tá assim, meu chefe tá assado. E ela não sabe nem o que fazer, mas ela não sabe que o problema tá nela. Então é para essas pessoas que não sabem absolutamente nada que vai ser direcionado esse curso. Então, gente, é isso. Não vou aqui prender muito mais o tempo de vocês. Gratidão, muita gratidão por estarem aqui. Vocês são maravilhosos. Espero que essa rede cresça ainda mais. Eu vou começar a postar vídeos lá no YouTube. Faz tempo que eu não posto lá. Vou tirar aqueles, eu acho que
Eu vou dar uma repaginada lá. Então eu sou a Dini Fabielli no YouTube também. E é isso, tá? A gente vai combinando as próximas lives. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.